Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. Olá, meu nome é Thaís, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para darmos seguimento ao nosso estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, que tem o título Altruísmo. É um capítulo muito interessante, porque a Joana vai nos lembrar como nós vivemos tempos de utilitarismo, como nós, nas nossas relações, muitas vezes nos baseamos naquilo que nós podemos conseguir convivendo com aquelas pessoas, né? Nós estamos sempre procurando no que a gente vai ganhar naquela convivência. E esse capítulo, ela vai nos estimular a uma visão diferente, uma visão mais humana, mais solidária. Quando a gente pensa que nós estamos aqui na vida, óbvio, cada um de nós, para darmos conta dos nossos próprios sofrimentos. Porém, por estarmos todos na mesma condição, nós também podemos, em muitas situações, sermos solidários ao outro, porque é isso que o altruísmo nos faz, né? Ele desperta em nós a vontade e o desejo de sermos bons para o outro e no que nós podemos colaborar com a vida do outro, né? Então nós vamos puxar aí um pouquinho também da caridade e aí nós vamos refletindo. Será que a única maneira de nós colaborarmos, sermos solidários com o outro, passa necessariamente pelo auxílio financeiro? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, aquilo que o outro necessita tem a ver com uma questão material, então eu posso doar alguma coisa minha que eu não estou precisando, eu posso comprar algo que aquela pessoa está precisando, então passa pelo dinheiro muitas vezes. Até porque nós vivemos momentos muito difíceis em que a questão financeira está em voga para, né, todos nós e para algumas pessoas muito mais. Porém, quando a gente vai falar de caridade e de altruísmo, eu acho que o que mais muitas vezes as pessoas necessitam hoje em dia é daquele auxílio emocional, né? As pessoas estão muito carentes, muito sozinhas, enfrentando muitas dificuldades e muitas vezes nós não podemos auxiliar financeiramente. Mas nós podemos auxiliar de outras formas, com presença, com atenção, com ouvir, com o tempo que a gente dedica para o outro, a atenção que a gente coloca naquilo que o outro está dizendo, né? E aí assim nós conseguimos ajudar muito, não só materialmente, porque também não adianta eu dar sem vontade.
né? A verdadeira caridade e solidariedade é quando nós estamos dispostos a colaborar de fato com os nossos sentimentos, né? Nós sabemos que a nossa evolução enquanto espíritos, ela é, né, intelectual, naquilo que nós vamos desenvolvendo em matéria de estudo, de conhecimento, mas ela também em relação aos sentimentos. Então, quando nós estamos na vida, nós estamos, sim, com a oportunidade de nos desenvolver intelectualmente, mas também a nível de sentimentos, também moralmente, eticamente, né? Aquilo que nós precisamos promover pensando num bem coletivo, não apenas nos nossos próprios interesses, né? Porque quando a gente vive a vida apenas nos nossos próprios interesses, nas nossas próprias dificuldades, a gente vai se tornando muito egoísta. E um outro ponto que é importante, né, da gente pensar, quando nós vivemos uma encarnação apenas imersos nas nossas próprias questões, nós vamos tendo a tendência a aumentar os nossos problemas, a supervalorizar os nossos sofrimentos, não que eles sejam pequenos, né? Mas também porque a gente está num fenômeno de apenas enxergar o que está aqui, mais imediato. Quando nós levantamos a cabeça e olhamos para a dor do outro e nos solidarizamos, né, e pensamos, como é que eu posso contribuir com aquilo, nós vamos até mesmo sentindo, muitas vezes, que a nossa carga ela não é tão grande assim. Porque às vezes nós vamos encontrar, né, e muitas vezes, pessoas que vivem guerras muito mais difíceis, né? Isso não minimiza a nossa dor, mas nos ensina de um outro lugar a como olhar para o que nos acontece, né? E aí a gente tende a falar, poxa vida, né? Aquilo que eu achava que era um grande sofrimento nem é tão difícil assim. Eu acho que eu consigo, acho que eu posso, né? Porque eu vi que a dor do meu colega ao lado, ela é uma provação que talvez para mim seria muito pior, né? Muito mais difícil de suportar. Então, o que a Joana quer nos colocar aqui? Que o altruísmo é o estar na vida dispostos a compartilhar com as pessoas, a ajudar as pessoas, porque estamos todos numa caminhada longa, né? Enfrentando desafios, rumo, né, ao nosso aprimoramento enquanto espíritos, né? Nós já entendemos que se nós não nos colocamos em situações em que eu posso desenvolver em mim certas habilidades, certos potenciais que eu desconheço, né, isso vai sendo atrofiado. Então, quando eu estou disposta a conviver com o outro e auxiliar o outro naquilo que eu posso, que está dentro da minha possibilidade, eu estou compartilhando bênçãos, né? Eu estou me colocando em situações que me farão um ser humano melhor, né? E eu vou me surpreender no meio desse caminho com quantas coisas legais eu tenho que eu não imaginava, né? Eu acho que é um raciocínio muito bacana em tempos em que a gente vive, né, na nossa cultura, um incentivo ao egoísmo, a gente estar cuidando da nossa vida, né? E enfim, acho que são coisas bacanas para a gente pensar e começar a exercitar, né? Por quê? Porque o altruísmo também nos ensina a paciência e a tolerância. Eu acho que a grande questão, nós nos esbarramos numa grande questão enquanto seres humanos, que é da constância. Às vezes as pessoas querem muito mudar algo nelas, mas elas não têm paciência com o processo da mudança. E que o desejo de mudar é apenas um pedaço da estrada. Muitas vezes a gente tem consciência daquilo que a gente precisa melhorar em nós, não é? E a gente ainda não consegue mudar, porque entre eu saber racionalmente que eu preciso mudar e eu sentir que chegou a hora de mudar, que este é o limite, existe um caminho que o homem precisa percorrer.
né, entre o racional e os sentimentos. Então, essa angústia da melhora é algo que persegue o ser humano e que nos maltrata muito, né? Porque nós precisamos entender que, apesar de saber, nós só mudamos quando dói mesmo, né? Quando chegou o nosso limite. E aí a gente entende mais uma vez porque a vida é repleta de sofrimento. Porque muitas vezes é apenas no sofrimento que a gente se modifica. Porque quando está tudo muito tranquilo, tudo muito organizadinho, a gente tende a permanecer, né, como estava. Quando o problema nos abala, é que a gente vai se virar procurando novas alternativas, né? E isso é muito importante. Esse momento de crise, ele é fundamental, porque então eu paro para pensar, como é que eu vou resolver isso? Já tentei de maneira A, estou tentando de maneira A há bastante tempo e eu não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo achar um caminho de resolução, então de repente eu preciso abrir a perspectiva e começar a imaginar e a procurar formas B, formas C, né, de forma que eu consiga lidar com a minha questão. Isso é muito importante porque é do ser humano insistir no mesmo caminho. Poxa vida, se aquele caminho que eu estou pegando não está dando certo, então eu posso procurar outro. Qual é o problema de desistir? Nós temos, às vezes, muita dificuldade com desistir. A gente acha que desistir de algo é fraqueza. E, na verdade, não é. Às vezes, é muita sabedoria. Poxa, eu estou pegando o mesmo caminho sempre. Toda vez que eu pego aquele caminho, dá problema. Então, obviamente, eu preciso desistir nesse caminho e encontrar um outro caminho que me faça, que me conduza aonde eu preciso chegar, né? Percebam como é um processo, esse de mudança, de resolução, de enfrentamento com as questões da vida, com quem eu sou, com características que eu tenho que não são bacanas, que me trazem problemas, que eu sei que eu preciso rever. Todo esse caminho de mudança de personalidade, ele é um caminho longo. Eu não vou dormir uma pessoa e acordar outra. Não é porque eu decidi, não, agora eu tenho que mudar, que daqui uma semana eu estarei com tudo resolvido. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão, uma ideia onipotente, né? E na verdade não, nós estamos aprendendo com a Joana que a vida é sofrimento. As mudanças de personalidade, elas custam caro para nós. Elas custam muito caro porque elas pedem envolvimento profundo, mergulho íntimo nas minhas questões, me exige olhar muito para mim, né? E isso exige constância. Então, é um grande problema do ser humano. Às vezes as pessoas querem, elas começam muito motivadas. Nossa, agora eu entendi. Agora eu vou fazer diferente, agora eu percebi, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E dali a pouco, na semana seguinte, ela já cansou. Foi muito trabalhoso, gastou muita energia. A pessoa começa então a olhar de forma negativa para tudo que estava fazendo. Esse olhar negativo, essa leitura negativa sobre a vida e sobre a si mesmo é quase como um vício. O cérebro está tão acostumado a ser negativo, ele tem muita dificuldade de enxergar o positivo nas coisas. Né? Igual, vou dar um exemplo, você tentar fazer um regime. É fácil? Óbvio que não. Existe sacrifício, você vai se privar de coisas que você gosta muito de comer. Você vai ver todo mundo comendo e você não. E aí você vai pensar que a vida não tá valendo a pena, que tá sendo ruim demais, como é que você vive uma vida assim? E aí você começa a olhar tudo de forma negativa e desiste. Come e volta pro estágio que você estava antes. Tô resumindo isso de uma forma bem simples, tá, gente? É claro que é um processo muito mais amplo do que isso, mas só pra gente entender. Aí, qual seria o pensamento positivo sobre essa questão? Né? É o entender o sacrifício, é o entender por que eu estou fazendo isso,
né? Porque se eu não entender por que eu estou fazendo isso, qual é o meu objetivo, eu não vou ter constância. Eu vou achar que eu estou sendo, né? Como nós falamos num vídeo anterior, estou num sacrifício inútil, sem sentido, aí nós não vamos mudar. Se eu começo a enxergar de forma positiva, pera lá, eu resolvi entrar nesse processo de emagrecimento porque eu não estou feliz. Eu preciso admitir, eu não estou feliz, eu não estou bem com o meu corpo, eu estou insatisfeita, eu estou perdendo oportunidades na vida porque eu não estou feliz com o meu corpo. Eu estou adoecendo, eu estou começando, não é só uma questão estética, eu estou começando a ficar doente, minhas taxas estão elevadas, eu estou começando a desenvolver outros problemas a partir deste problema, né? Lembra quando a gente falava se eu não olho para o meu problema, eu começo a juntar outros problemas por falta de lidar com os fatos, né? Então essa história eu preciso contar para mim mesma. Todos esses argumentos têm que fazer sentido para mim. Eu preciso então ter vontade de encarar tudo isso e falar, eu tenho um problema com emagrecer. Eu tenho um problema com o meu corpo. Eu preciso me ocupar disso. Vai ser difícil, eu vou sofrer, eu vou querer muita coisa que eu não vou poder, mas eu vou escolher entrar nesse caminho. Esse é o início, gente. Eu começo então nesse caminho, eu vou um dia bem, no dia seguinte eu vou cair, eu vou passar uma semana bem, na outra eu vou cair de novo, e eu vou levantar, e eu vou recomeçar. Porque se eu começar a pensar, cair, não, eu sou péssima, eu vou desistir, eu vou abandonar o meu projeto. Porque as pessoas têm a ilusão de achar que vai ser muito fácil o caminho. Eu vou começar e vai dar tudo certo. Eu decidi, então vai dar tudo certo. Não, não, não. Conte que vai dar muita coisa errada. Muita coisa vai dar certa, né? Isso vai me motivar, isso vai me inspirar. Mas terão momentos, dias muito difíceis, em que eu vou cair no mesmo lugar. E o cair no mesmo lugar me relembra de que este é o meu processo. De que esta sou eu, e eu ainda caio neste lugar. Olha só, eu caio ainda nesse lugar. O que eu tenho para aprender aqui? Como foi que eu caí aqui? Como foi que eu não vi que eu ia cair aqui? Ou que eu vi e fiz de conta que não vi? Seguir adiante numa fantasia de que não, vai dar tudo certo, sabendo que eu ia cair. Eu preciso me dar conta disso tudo. Então, obviamente, é um processo muito doloroso. É claro, né, que será sofrido para mim, né? Mas se eu não tiver um olhar positivo, prospectivo sobre o meu sofrimento, não, tá difícil, eu tô caindo, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar em 10 quilos a menos, pela minha saúde, por amor ao meu corpo, a vida que eu recebi, né? Ou em qualquer outro motivo que a gente elenque, que seja importante o meu envolvimento. Porque a vida pede constância. Se eu cair na primeira dificuldade e desistir, eu não estou tendo constância. Eu, na verdade, não estou me envolvendo efetivamente com as minhas questões. Eu preciso aprender a ter constância, envolvimento na vida. Eu preciso querer ver, eu preciso querer saber, eu preciso querer fazer. Eu preciso querer admitir minhas dificuldades, né? E aí isso vai me ensinando a ter paciência, a ter tolerância comigo mesmo, com as minhas próprias dificuldades. E a partir do momento que eu começo a enxergar os meus processos assim, eu vou ter muito mais paciência e tolerância com a dificuldade das outras pessoas. Poxa vida, fulano tá tentando de novo melhorar isso nele, ele não tá conseguindo. Tudo bem, eu vou ter paciência com ele, eu sei como é difícil mudar. Percebe, gente, como quando nós mergulhamos em quem nós somos e naquilo que a gente precisa desenvolver em nós, nós nos tornamos pessoas melhores. E nós somos, para nós, pessoas melhores, mas também para os outros. Que a gente oferta tudo isso que a gente faz com a gente, com a pessoa ao lado. Mas para isso a gente precisa querer lidar com os problemas.
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela contando das lutas, das dificuldades dela. E daí ela tinha passado um mês assim, com um problema atrás do outro. Quando melhorava uma coisa e acontecia outra, aquelas avalanches, né, que nós vivemos na vida. E essa pessoa disse uma frase tão bonita, que ela entendeu após aquele mês turbulento, que claro, não foi de um mês, é de uma vida de muito trabalho, de muita dificuldade, enfrentando vários problemas. Mas então ela estava dizendo o que ela tinha aprendido depois daquele mês tão difícil. E ela disse algo assim: eu entendi que quanto mais a gente supera as coisas difíceis da vida, mais a gente se fortalece. Hoje eu sei que eu sou capaz de enfrentar muito mais do que eu imaginava. Que quando eu olho para trás e vejo quanta coisa eu tive que enfrentar e superei, isso me mostra quanto eu sou forte. O quanto de fato eu dou conta. Mas a pessoa só chega nessa compreensão quando ela se envolve. Quando ela não foge da luta. Quando ela pega, esse problema é meu, vamos lá. E na hora a gente vai. Depois que passa, é a hora que os aprendizados ficam. Cara, o que você aprendeu com tudo isso que você viveu? Isso aqui. Eu aprendi que eu sou mais forte do que eu imagino. Que isso me faz uma pessoa mais forte. Percebe que é uma frase de alguém que está ressignificando os processos dolorosos da vida e não de alguém que se sente vítima da vida, vítima de Deus. Porque nós já estamos entendendo com a Joana que nós não somos vítimas de nada. Nós vivemos aquilo que nós mesmos plantamos. Nada mais do que justo que eu colha o que eu plantei. E isso não é para ser ai, tá vendo? Bem feito. De maneira nenhuma. Isto é para pensar como adulto. Eu colho o que eu planto. O que eu tenho semeado? Eu vou colher. Eu assumo a responsabilidade e as consequências desse plantio. Né? Eu acho que quando a gente já tá com essa compreensão da vida, né, que é uma compreensão madura, simbólica, por que eu estou colhendo isso? O que isso que me aconteceu fala de mim? O que eu tenho aqui para aprender? A gente está mostrando que está a fim de evoluir, que está batalhando para isso. Muitas vezes a gente está perdido na vida, mas não, para lá, eu sei para onde eu estou indo, eu estou procurando ser uma pessoa melhor. Eu estou procurando viver a minha encarnação não baseado apenas nesta, mas na minha vida futura. Eu vou me envolver com isso. Aí eu estou trabalhando, né, para o meu progresso e o progresso da humanidade, consequentemente. Porque se todos nós nos ocupamos com as nossas individualidades no sentido de nos melhorar, nós faremos uma sociedade melhor. Nós faremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais empática, né? Quando nós olhamos para a nossa realidade, não tentamos fugir através de fantasias, de idealizações, não. Deixa eu olhar os fatos da vida. É com eles que eu tenho que lidar. Gostaria muito que fosse de tal maneira, porém é isso aqui que eu tenho. Então eu vou me ocupar com isso que eu tenho. Como é que eu posso me virar com isso daqui? Mesmo porque, gente, tem algo muito fantástico que acontece aqui. Quando a gente está se envolvendo, né, na vida, né, preocupado com o nosso processo, preocupado em ajudar quando eu posso uma outra pessoa, preocupado a ter constância, a ter paciência, a ter concentração, foco no que eu estou fazendo, né? Todo esse envolvimento que a gente vai fazendo na vida, a gente vai percebendo que talvez o problema nem era tão grande quanto eu imaginava. Como eu dei o exemplo no início do vídeo, às vezes quando eu vou ajudar um colega, eu volto para o meu problema e falo, cara, olha o problema que aquela pessoa está enfrentando. Nossa, eu vou dar conta do meu, né? E eu vou procurar saídas, eu não estou conseguindo essa, mas eu vou tentar uma outra.
eu vou pensar num outro plano, numa outra forma de resolução, eu vou ampliar a minha forma de ver a vida, de entender as coisas que me acontecem, eu vou sair desse negativismo, de achar que tudo é comigo, que eu sou a vítima do mundo, que todo mundo me deve alguma coisa. Nós achamos muito que as pessoas nos devem alguma coisa, né? O que eu posso ganhar estando com essa pessoa? Nós somos seres de segundas intenções e a gente precisa sempre examinar o que está me movendo aqui nessa atitude que eu fiz, nessa ação, né? Então, nessas perguntas que a gente se faz, a gente vai se conhecendo, se ampliando, se melhorando, percebendo como esta pessoa que eu estava falando mais cedo, que não era tão difícil assim. Quando os problemas chegam em avalanche, a gente pensa, caramba, não vou dar conta de nada disso. Por que isso me chegou? Isso não tá certo. Por que comigo? A gente gasta muita energia esperneando para aceitar os fatos, para aceitar o problema. Mas depois que a gente fala, não tem jeito, é meu. Chegou, é para mim. E a gente resolve, né, mergulhar e achar a solução. Aí a gente chega nessa sabedoria aqui. Nossa, eu percebi que eu dava conta. Nossa, eu percebi como eu aprendi com tudo isso que eu vivi, com toda essa dor que eu vivi. E a gente chega a agradecer pelo sofrimento. E começa a entender e a sentir e ter uma expectativa de vida. Nossa, o que será que a vida agora vai trazer para mim? Nossa, eu aprendi tanto com aquilo que me aconteceu. Pode ser que me venham coisas muito mais interessantes para viver e que eu vou me aprimorar mais, em que eu vou, né, crescer enquanto ser humano, crescer enquanto espírito. Isso é olhar com perspectiva para a vida, acreditando que nada nos chega por acaso. Basta a gente estar disposto a viver, né, aquilo que nos chega com determinação, com foco, né, com sabedoria, com paciência, com constância. Porque esse tipo de envolvimento não nos traz coisas materiais, a gente não ganha nada aqui nessa vida, assim. Talvez não venha nada, né? Mas vem pra gente como ser humano, enquanto um ser individual que está em ascensão, que está em busca de se desenvolver. Eu acho que isto é o que é o mais bacana quando a gente pensa o que a gente está ganhando de aprendizado, né? Porque eu me lembro aqui de um vídeo do Chico falando que nós viemos a vida para o trabalho e para o estudo. O repouso é rápido, é só para retomar as nossas forças e seguir caminhando. A vida é isso, nós nascemos para isso, a gente não veio a passeio. No meio disso aqui tem muita alegria, né? Tem muitas coisas bacanas que nos acontecem, renovam nossas energias, dão gás, dão disposição, mas a vida é sacrifício, ela é problemas. E a gente precisa aceitar que esta é a nossa condição ainda enquanto espíritos. Portanto, que nós possamos recordar disso, não nos desesperar. Calma. Tem saída, tem solução. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo. Prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade do encontro dessa noite. Senhor Jesus, nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis nesse estágio de evolução em que nos encontramos. Por isso, nós queremos te pedir forças para não fugir delas, e sim coragem para enfrentá-las. Nós vos pedimos ajuda para transformar cada problema, simples ou grave, em um exercício positivo para a nossa evolução. Que cada aflição seja um teste divino para nos indicar o caminho da verdade
e infinita felicidade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos encaminhar diariamente a cada rumo necessário em nosso processo evolutivo. E que nessa noite, Senhor, ao fecharmos os nossos olhos da matéria para o repouso necessário, nós possamos ser conduzidos em fraternidade pela espiritualidade para a continuidade deste tratamento que foi iniciado na palestra nessa noite. Que além de reparador, Senhor, o nosso sono possa ser de aprendizagem e de agradecimento pela oportunidade da vida. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.